Você vai prestar aí um concurso que cobra raciocínio lógico proposicional? Um dos tópicos do seu edital certamente vai ser tabela verdade. Eu vou te ensinar hoje de uma forma muito simples a entender a importância da tabela verdade para o raciocínio lógico proposicional. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e esse canal ele foi criado com o objetivo de te ajudar a realizar o seu sonho. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora começar. A tabela verdade, gente, é uma ferramenta fundamental para a gente determinar o valor lógico de uma proposição composta. A tabela verdade, ela serve exclusivamente para a gente determinar valores lógicos de proposições compostas. Uma proposição composta é aquela proposição que contém a presença de um conectivo lógico. Eu trouxe uma definição aqui bem simples de tabela verdade, onde eu falo o seguinte, ó: a tabela verdade representa todas as valorações possíveis para uma proposição composta, exibindo suas combinações de valores verdadeiros ou falsos. Lembrem-se que uma proposição lógica só existem dois valores lógicos possíveis: ou é verdadeiro ou é falso, né? É bivalente o valor lógico de uma proposição, seja ela simples ou composta. Vamos considerar esse seguinte exemplo aqui, ó. Eu trouxe a frase: Caio é policial, um espaçozinho aqui, Elisa é bancária. Vou colocar um asterisco aqui, ó, nesse espaço que eu deixei vazio. E aqui, olha, a gente consegue conectar essas duas proposições simples através dos conectivos lógicos. E existem 5 conectivos lógicos que você precisa lembrar, né? A gente tem lá o conectivo e, que é o conectivo da conjunção. A gente tem um conectivo ou, que é o conectivo da disjunção ou disjunção inclusiva. A gente tem o conectivo ou, que é o conectivo da disjunção exclusiva. O próximo conectivo é o conectivo da condicional, que é o famoso se então, que despenca nos principais concursos. E o último conectivo é o conectivo da bicondicional, que é o se e somente se. Se somente se. O que eu quero dizer com isso, gente? Dependendo do conectivo que aparecer aqui, olha, dependendo do conectivo que vai conectar essas duas proposições simples, o valor lógico da proposição composta ele é modificado. Tá? Então a gente tem esses 5 conectivos: e da conjunção, ou da disjunção, ou da disjunção exclusiva, se então da condicional e se somente se da bicondicional. Então, dependendo do conectivo que a gente colocar aqui, o valor lógico dessa proposição composta ele é alterado. E é isso que a gente vai estudar agora, né? Saber quais são os valores lógicos de proposições compostas quando a gente aplica cada um desses conectivos. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma proposição P, vou chamar de P de proposição, e uma outra proposição simples Q. E eu queria saber qual que é o valor lógico da proposição composta P, vou colocar aqui, ó, asterisco Q. Ou seja, dependendo do asterisco, né, do valor do conectivo que eu vou utilizar para ligar essas duas proposições simples, o valor lógico da proposição composta ele é ou pode ser modificado. Quando o exercício, né, quando eu trouxe a definição aqui, que a tabela verdade representa todas as valorações possíveis de proposições compostas, o que pode acontecer? Pode ser que a proposição P tenha um valor lógico verdadeiro e que a proposição Q também tenha um valor lógico verdadeiro, que as duas proposições tenham valores lógicos verdadeiros. Pode ser aí que a proposição P tenha um valor lógico verdadeiro e a proposição Q tenha um valor lógico falso. Que a proposição P tem um valor lógico falso, a Q tem um valor lógico verdadeiro, ou as duas proposições tenham valores lógicos falsos. O que eu fiz aqui foi pegar todas as valorações, todas as combinações possíveis para uma proposição composta, composta por duas proposições simples. Ou as duas proposições vão ter valores lógicos verdadeiros, ou a primeira proposição vai ter um valor lógico verdadeiro e a segunda um valor lógico falso, ou ao contrário, né? A primeira falsa e a segunda verdadeira,
ou as duas proposições simples vão ter valores lógicos falsos. Essas são todas as combinações possíveis que envolvem aí duas proposições simples, né? Duas verdade, uma mentira, uma verdade, ou duas mentiras. Tranquilo? Aí, dependendo do conectivo que eu for utilizar, o conectivo pode ser qualquer um desses, ó, e, ou, se então, se somente se, o valor lógico da proposição composta, ele é modificado. Ou seja, o resultado aqui, olha, ele vai depender do conectivo que conecta essas duas proposições simples. Me permitam fazer uma analogia. Vamos supor que eu pegue aí, ó, 4 mais 2, 4 menos 2, 4 vezes 2, ou 4 dividido por 2. Concordam comigo que todos esses símbolos aqui, ó, são operadores, né? São operações básicas na matemática. Operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu estou utilizando os mesmos números aqui, só que o resultado dessa operação é diferente dependendo do operador que eu utilizo aqui, né? Da operação que eu estou realizando. Se for de adição, 4 mais 2 dá 6. 4 menos 2 dá 2. 4 vezes 2 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. E 4 dividido por 2 também dá 2, coincidiu aqui, mas não necessariamente vai ter o mesmo valor. Então percebam que para cada operação que eu utilizei, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão, a resultante, o valor do resultado, ele é diferente. Inclusive, a gente chama esses conectivos aqui de operadores lógicos também. Eles exercem a função de operação, tranquilo? Então é como se esse símbolo aqui, olha, que na linguagem lógica, esse conectivo da conjunção a gente representa com um Vzinho de cabeça para baixo, o da disjunção inclusiva é um Vzinho de cabeça para cima, um V mesmo. Disjunção exclusiva é um Vzinho com tracinho embaixo, é uma notação lógica. O da condicional, uma setinha aqui para a direita. E da bicondicional, uma setinha para os dois sentidos. Então, são esses 5 conectivos que vocês precisam lembrar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que dependendo do conectivo que vier aqui, o resultado dessa operação, né? E claro, os resultados de proposições lógicas são valores lógicos, ou verdadeiro ou falso, né? É bivalente. Nas operações básicas da matemática, não, né? Vão ser valores aí, números reais, né? Então aqui eu utilizei operadores diferentes e obtive resultados diferentes. Estou fazendo uma analogia com as operações básicas, mas isso serve para a gente poder entender a função de cada conectivo lógico. Tranquilo? Vamos seguir e falar brevemente aí de cada um desses conectivos. Por exemplo, o conectivo da conjunção, né, o conectivo que simbolicamente em linguagem lógica a gente representa com um Vzinho de cabeça para baixo. Olhem esse exemplo aqui. Eu falo com vocês assim, ó, fulano vai levar a cerveja e cicrano vai levar a carne. Então vamos supor que tem um churrasco, a turma tenha conversado no Zap lá e ficou decidido que o fulano vai levar a cerveja e cicrano vai levar a carne. Percebam que eu não sei o valor lógico das proposições simples envolvidas aqui, ó. São duas proposições simples. A primeira delas, fulano vai levar a carne. Vou chamar essa proposição aqui de P. E a segunda proposição é cicrano vai levar a cerveja. Eu vou chamar essa proposição aqui de Q. Como eu não sei qual que é o valor lógico de P e de Q, ou seja, eu não sei se o fulano levou ou não a carne, eu não sei se o cicrano levou ou não a cerveja, então a gente vai considerar todas as valorações possíveis, né? Todos os valores lógicos possíveis que desrespeitam a essas proposições simples que compõem essa proposição composta. Então, vou chamar aqui sempre, olha, proposição P, aqui vai ser a minha proposição Q, e aqui agora eu vou usar um operador lógico, que é o conectivo E, o conectivo da conjunção. Vou até dar um destaque aqui, colocar um Vzinho de cabeça para baixo. Então, PQ, eu quero saber qual que é a tabela verdade, né? Qual que é a resultante, né? Quando a gente aplica o operador E, o conectivo E.
Então, quais são todas as valorações possíveis para P e Q? Valorações são valores lógicos, tranquilo, gente? Pode ser que a proposição P tenha um valor lógico verdadeiro e a proposição Q também tenha um valor lógico verdadeiro. Ou ainda, pode ser que a proposição P tenha um valor lógico verdadeiro e Q tenha um valor lógico falso. Pode ser que P tenha um valor lógico falso e Q verdadeiro, ou as duas proposições tenham valores lógicos falsos. Agora pensa comigo aqui. Se chegou no grupo do Zap lá, o fulano falou, eu vou levar cerveja, e o cicrano falou que vai levar carne, se chegou no dia do churrasco lá, o fulano chegou com a cerveja, olha, é verdade, o fulano levou a cerveja, e o cicrano levou a carne, concordam que o valor lógico da proposição composta vai ser verdadeiro? Vai ser verdadeiro, né? O fulano falou que ia levar a cerveja, chegou no dia do churrasco, a cerveja estava lá. Cicrano falou que ia levar a carne, chegou no dia do churrasco, ele também levou a carne. Então, se as duas proposições simples tiverem um valor lógico verdadeiro, ligadas pelo conectivo E, o valor lógico vai ser verdadeiro. Tranquilo. Segunda linha dessa tabela aqui, gente, ó. Fulano vai levar a cerveja e cicrano vai levar a carne. Chegou no dia do churrasco lá, o fulano levou a cerveja, ó. Tá um Vzinho para ele lá. Considerei a proposição lógica verdadeira. E o cicrano, ele não levou a carne. Ele falou que levaria a carne, mas não levou. O valor lógico dessa proposição composta para você vai ser verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Por quê? O cicrano, ele falou que levaria a carne, chegou no dia de churrasco, ele não levou a carne. Levou um pãozinho de alho lá. Aí não vale, né? Falou que ia levar a carne, não levou, é falso. Então, para o conectivo E, ele tem essa proposição composta é falsa, ó. Porque ele falou, o fulano falou que levaria a cerveja e o cicrano falou que levaria a carne. As duas coisas teriam que acontecer. Então é falso. O raciocínio é análogo aqui para a terceira linha, né? O fulano, ele não levou a cerveja e o cicrano levou a carne, né? Então as duas coisas teriam que acontecer para o valor lógico da proposição composta ser verdadeiro. Como isso não aconteceu, é falso, né? Não é verdade. Chegou no dia do churrasco, fulano não levou a cerveja nem a carne, nem churrasco vai ter, né? Vai ter nada lá. Então, não levou a cerveja, não levou a carne, é falso também. O que eu quero que você lembre para o conectivo E? A proposição composta no conectivo E só vai ser verdadeira quando as duas proposições simples ou quando as proposições simples presentes tiverem o valor lógico verdadeiro. Se alguma das proposições simples que compõem a proposição composta tiver um valor lógico falso, o valor da tabela verdade, né, do resultado dessa operação lógica, vai ser falso. Tranquilo? Vamos seguir. Conectivo da disjunção. Normalmente a gente só chama de disjunção, mas tem esse nome, ó, disjunção inclusiva. Então, peguei o mesmo exemplo, ó. Fulano vai levar a carne ou cicrano vai levar a cerveja. Um terceiro manda no grupo do Zap lá, ó, gente, vai ter o churrasco tal dia, o fulano vai levar a carne ou o cicrano vai levar a cerveja. De novo, a gente vai considerar todas as valorações possíveis para as proposições simples envolvidas P e Q. Lembrando que a proposição P é fulano vai levar a carne e a proposição Q eu estou considerando como cicrano vai levar a cerveja. Quais são todas as valorações possíveis, todas as combinações possíveis envolvendo essas duas proposições? Pode ser que as duas tenham um valor lógico verdadeiro, só a primeira tem um valor lógico verdadeiro e a segunda falso. Falso e verdadeiro e falso, falso. Essas duas primeiras colunas a gente sempre vai completar dessa forma, tá? Você sempre vai fazer dessa forma aqui, tranquilo? Agora vamos olhar para a proposição composta, ó. P e Q. A linguagem lógica que a gente utiliza para conectar essas duas proposições simples é um Vzinho aqui, tranquilo? Então vamos lá. O cara mandou no grupo lá, falando, ó, o fulano vai levar a cerveja ou o cicrano vai levar a carne. Chegou no dia do churrasco lá, o fulano levou a cerveja e o cicrano também levou a carne. Os dois fizeram. Essa proposição vai ter um valor lógico falso ou verdadeiro? A proposição composta. Verdadeiro. Eu sei que você deve estar pensando assim, professor, tem um problema aí. Porque o fulano vai levar a cerveja ou o cicrano vai levar a carne. Toma muito cuidado, porque esse ou que a gente utiliza no nosso cotidiano, né, no dia a dia, dá a ideia de algo excludente, né?
quando eu falo para vocês assim, ó, eu vou jogar bola ou vou jogar vôlei. Se eu vou jogar bola e fui jogar vôlei, fiz as duas coisas, eu não menti, não. Eu falei que ia jogar bola ou vôlei, né? No nosso dia a dia, dá a impressão que fazer uma coisa exclui a outra. Até tem um conectivo que trata disso, mas não é da disjunção inclusiva. Né? Se vai acontecer uma coisa ou outra coisa, se aconteceu as duas coisas, isso é verdade. Tranquilo? Valor lógico verdadeiro. Chegou aqui, ó, segunda linha. Fulano vai levar a carne ou cicrano vai levar a cerveja. Alguém mandou isso lá no grupo do churrasco. Chegou no dia do churrasco, o fulano levou a carne, o fulano levou a cerveja e o cicrano não levou a carne. Não tem nenhum problema com isso, porque a informação que a gente tinha no grupo é que fulano levaria a cerveja ou o cicrano levaria a carne. Como uma das duas coisas aconteceram, isso aqui também vai ter um valor lógico verdadeiro. Terceira linha aqui, gente, ó. Primeira proposição aqui, ó. Valor lógico falso, a segunda verdadeiro. Fulano vai levar a cerveja ou o cicrano vai levar a carne, é verdade, porque o cicrano levou a carne, né? Então ele falou uma coisa ou outra, né? Vai acontecer. Então aconteceu uma delas, tem um valor lógico verdadeiro. Agora, se alguém manda no grupo, fala, ó, fulano ficou de levar a cerveja e ou o cicrano vai levar a carne, uma coisa ou outra. Chegou no dia do churrasco, o fulano não levou a cerveja e o cicrano não levou a carne, então nenhuma das duas coisas aconteceram, eu menti, né? Quando eu falo no grupo que o fulano vai levar a cerveja ou o cicrano vai levar a carne, e nenhum dos dois levam nada, você vai me chamar de quê? De mentiroso. Se você vai me chamar de mentiroso, essa proposição tem um valor lógico falso. Aqui eu não menti. Eu falei que o fulano vai levar a cerveja ou o cicrano vai levar a carne. Os dois levaram, não tem mentira. Aqui eu falei que o fulano vai levar a cerveja ou o cicrano vai levar a carne. Eu também não menti. O fulano levou a cerveja nessa situação, nessa o cicrano levou a carne, e nessa situação eu menti, porque eu falei que um ia levar a cerveja ou o outro ia levar a carne. Como nenhum levou nenhum dos dois, eu menti. O valor lógico dessa última linha aqui é falso. Então, para disjunção inclusiva, percebam que a tabela verdade da última coluna lá deu diferente, né? É tipo assim, ó, a gente vai ter lá, só vai ser falso na disjunção inclusiva quando as duas proposições simples tiverem um valor lógico falso. Caso contrário, o valor lógico da proposição composta vai ser verdadeiro. Percebendo que a tabela verdade da disjunção inclusiva ela é diferente da disjunção da conjunção aí, né? Tabela verdade são distintas, que eu estou usando operadores diferentes. Próximo conectivo, disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva é o nosso famoso ou, que simbolicamente a gente representa com um Vzinho com um tracinho embaixo, é um Vzinho com um tracinho embaixo, beleza? De novo, quais são todas as valorações possíveis para as proposições P e Q aqui, ó? Percebam que eu trouxe um exemplo diferente. Falei o seguinte, vamos supor que em um contexto eu diga para vocês assim, gente, hoje é sábado, ou vou jogar futebol ou voleibol. Ou eu vou jogar futebol ou voleibol. Antes de fazer qualquer análise, vamos colocar todas as valorações, combinações possíveis de valores lógicos que diz respeito às proposições P e Q. O que vai ser a proposição P? Vou jogar futebol. E a proposição Q vai ser vou jogar voleibol. Quais são todas as valorações, todas as combinações possíveis? As duas proposições terem valores lógicos verdadeiros. A primeira proposição tem um valor lógico verdadeiro, a segunda tem um valor lógico falso. A primeira com valor lógico falso, a segunda verdadeiro, ou as duas proposições terem valores lógicos falsos. Tranquilo, ó. Então aqui eu vou ter a proposição composta P, Q, ligado pelo conectivo da disjunção exclusiva. Conectivo da disjunção exclusiva. Aí eu pergunto para vocês, se eu falo para você assim, ó, gente, hoje ou eu vou jogar futebol ou voleibol. Olha essa ideia, ó, disjunção exclusiva. O fato de eu fazer uma coisa exclui a outra. Aí olha para a primeira linha aqui o que a gente tem, ó. Nessa primeira linha, o que está sendo dito para a gente é que eu joguei futebol e joguei voleibol. Eu fiz as duas coisas. Nesse caso, se eu falo para vocês que eu
ou vou jogar futebol, ou vou jogar voleibol, e nesse dia eu faço as duas coisas, eu menti? Menti. Isso aqui é falso. Porque eu disse que eu ia fazer uma coisa ou outra coisa. Essa que é a ideia da disjunção exclusiva, que a gente confunde com a disjunção inclusiva lá. Aqui, ou é uma coisa ou a outra coisa. As duas coisas não podem acontecer simultaneamente. Tranquilo? Não podem acontecer. Beleza, ó. Então tá, ó. VV. VV é falso, porque eu falei que ia fazer uma coisa ou outra e fiz as duas, falso. Segunda linha, olha para a segunda linha aqui, ó. Eu falei, ou vou jogar futebol ou voleibol. Aí chegou no dia, eu joguei futebol e não joguei voleibol. Tá coerente com o que eu disse, né? Eu falei que faria ou uma coisa ou outra coisa. É excludente. Se eu faço uma, eu não posso fazer a outra. Aqui eu respeitei o que eu disse, então aqui é verdadeiro. Raciocínio é análogo aqui para a terceira linha, gente, ó. Ou vou jogar futebol ou voleibol. Eu não joguei futebol e joguei voleibol. Tá coerente. Eu falei que ia fazer ou uma coisa ou outra e fiz só uma delas. Aqui também é ver. E a última linha aqui, olha, eu falei ou jogo voleibol ou jogo futebol. Faço ou uma coisa ou outra. Chegou no dia eu não fiz nenhuma das duas, eu menti. Porque eu falei que ou praticaria um esporte ou praticaria o outro. Se eu não fiz nenhum dos dois, é falso. Então, essa é a tabela verdade da disjunção exclusiva, tranquilo? Lembra aí, eu gosto de explicar assim, porque eu poderia simplesmente ter passado a tabela verdade para você e falar decora. E decorar é ruim, porque quando você entende, você consegue construir a tabela verdade com uma certa tranquilidade. Isso é muito importante para a gente resolver problemas lá na frente de lógica de argumentação. A tabela verdade ela é muito importante para a gente conseguir analisar de maneira correta premissas, argumentos que são válidos, inválidos, né? Porque você pode estar se perguntando, mas para que eu preciso entender a tabela verdade? Estudando o raciocínio lógico proposicional, sem pular etapas, né, gente? Entendendo o conceito de proposição lógica, entendendo aí, né, um pouquinho sobre, claro, tabela verdade, diagramas lógicos, proposições categóricas, enfim, tem um caminho para seguir e a tabela verdade ela é fundamental para você dominar por completo, viu? E conseguir aprender os assuntos que vem mais na frente aí que diz respeito à RLM. Vamos continuar, vamos falar do próximo conectivo. Esse conectivo é extremamente importante, ele despenca nos concursos, tá? Principalmente no que diz respeito a equivalências lógicas, né? Inferências, né? A gente tem lá problemas que envolvem silogismo, hipotéticos, né? Modus ponens, modus tollens, lógica de argumentação. Despenca isso aqui em concurso, ó. Se então. Se então, conectivo se então, que simbolicamente a gente representa com uma setinha assim para a direita. Então, gosto de trazer esse exemplo aqui, que eu acho que ele esclarece bem a tabela verdade do conectivo da condicional. Então, trouxe a seguinte frase, ó. Se fulano estudar, então será aprovado na Polícia Federal. Então, tem duas proposições simples aqui, ó. Primeira proposição, fulano estudar, proposição P, e a proposição Q é será aprovado na Polícia Federal. Então, se o fulano estudar, será aprovado na Polícia Federal. Sem análise prévia nenhuma, a gente coloca lá todas as valorações possíveis para a proposição P e Q. Então, pode acontecer das duas proposições terem valores lógicos verdadeiros, da primeira proposição ter um valor lógico verdadeiro e da segunda ter um valor lógico falso. A primeira proposição tem um valor lógico falso e a segunda tem um valor lógico verdadeiro, ou as duas proposições terem valores lógicos falsos. Me permitam fazer um comentário para explicar para vocês a tabela verdade da condicional, que não é tão óbvia assim. Eu trabalhei muito tempo em escola regular, ensino médio, então eu que dava a matéria, eu que elaborava as provas e aplicava as provas daqueles assuntos que eu entendo que são mais importantes, né, base ali para o aluno conseguir passar de ano. Eu chegava no dia da prova, ou melhor, durante a aula falava assim, ó, quem estudar essa matéria, fizer os exercícios da página tal, tal e tal, vai ser aprovado. Beleza. Se o aluno fez os exercícios, estudou conforme eu disse, e ele foi aprovado, eu falei a verdade, não é? Então vamos fazer uma análise parecida com essa questão. Se eu falo para você assim, ó, se você estudar,
Se você estudar para o concurso, se você estudar e estudar bastante, será aprovado no concurso da PF. Vamos olhar na primeira linha aqui, ó. Verdadeiro, ó. Você estudou bastante. O fulano estudou. Eu disse, se fulano estudar, será aprovado na PF. Primeira proposição, fulano estudar. Ele estudou. Verdadeiro. Segunda proposição, ele foi aprovado na PF. Verdadeiro. Concordam que eu disse a verdade? Eu falei, se você estudar para o concurso da PF e fizer o que eu te falar, da maneira que eu te ensinar aqui, você vai ser aprovado. Se você estudou e foi aprovado, está coerente, o valor lógico da proposição composta da condicional é verdadeiro. Tranquilo, ó. Segunda linha. Eu falo para você assim, ó, se você estudar para o concurso da Polícia Federal, se fulano estudar, então vai ser aprovado na PF. Aí chegou no dia da prova, você estudou bastante, como eu disse, mas não foi aprovado. Eu menti ou eu falei a verdade? Menti, né, gente? Porque eu afirmei para você, né, para o aluno da sala lá, eu falei, se você estudar para a prova, você vai passar de ano, você vai ser aprovado. A pessoa estudou, como eu disse, e não foi aprovada, quer dizer que eu menti, né? Então aqui vai ser falso. Terceira linha, e essa é menos óbvia um tiquinho, ó. Eu dei aquele exemplo, né, da escola. Falei assim, ó, tem tanto de aluno na sala lá, eu falei, se você estudar muito para a prova, você vai ser aprovado. O aluno estudou, foi aprovado, verdade, primeira linha. Se o aluno estudar, como eu disse, e não foi aprovado, mentira. Agora, nessa terceira linha aqui vai ser verdade. Sabe o que acontecia? Eu falava para o aluno assim, ó, se você estudar muito na prova, você vai ser aprovado. Beleza. Aí tinha aquele aluno que não estudava nada para a prova, sentava lá no fundo, aqueles cabeçudos, fazia a prova e era aprovado. Aí os outros alunos vinham me questionar, né? Professor, o fulano que senta lá atrás, no fundo, ele não estudou para a prova. E ele foi aprovado. O senhor mentiu. Aí eu falo assim, ó, eu não menti. Seu argumento é inválido. Sua conclusão não segue logicamente das premissas. O que eu disse foi o seguinte, quem estudar vai ser aprovado. Eu não falei nada em relação àquela pessoa que não estudou. A pessoa que não estudou, ela pode ou não ser aprovada. Né? O que eu disse é, se você estudar, você será aprovado. Se você não estudou, eu não tirei conclusão nenhuma. Você pode ou não ser aprovado. Tranquilo? É a ideia dessa terceira linha aqui, ó. O fulano, ele não estudou, mas ele foi aprovado. Eu menti? Não menti, não. Eu falei que quem estuda é aprovado. Eu menti nessa segunda linha aqui, ó. Se você estudar e não é aprovado, eu teria mentido. Mas quando você não estuda e é aprovado, não tem mentira aqui não. O que eu disse é que quem estuda passa. Eu não falei nada em relação àqueles não estudiosos. Então, se eu não menti, eu falei a verdade. Pensando no sentido do valor lógico de uma proposição, né, que é bivalente. Ou é verdadeiro ou é falso. E na última linha o raciocínio é o mesmo, né? Você não estudou e não foi aprovado, isso também é verdade, não tem nenhuma incoerência nisso. Eu falei, se você estudar, você será aprovado. Se você não estudou e não foi aprovado, tranquilo, não tem nenhuma incoerência, eu não menti aqui. Tranquilo? Então, a tabela verdade da condicional é essa daqui. E é muito importante. O que a gente faz para lembrar a tabela verdade da condicional? Ó? A tabela verdade da condicional só vai ser falso na segunda linha. Inclusive, tem um macetezinho para a gente lembrar, que é o famoso Vera Fischer. Vera Fischer. Vera Fischer. Feia, é falso, né? Vera Fischer é uma mulher bonita. Vera Fischer. Por que Vera Fischer? Porque a primeira letra aqui da Vera ó, é V, Vera Fischer. Só é falso na segunda linha condicional. Isso é importante demais, gente. Entender essa tabela verdade é fundamental. Então, a tabela verdade da condicional só é falso quando o antecedente, a primeira proposição, tem um valor lógico verdadeiro e a segunda proposição tem um valor lógico falso. VF, Vera Fischer falso, Vera Fischer feia. Né? É falso isso aqui, tranquilo? Então, VF, lembrem disso aqui. Vamos para a próxima e última tabela verdade, que é a da bicondicional. Então, a bicondicional, a gente está tratando aí do conectivo se somente se. Se somente se. Então, eu trouxe um exemplo aqui para ajudar a entender. Ah, professor, eu prefiro decorar a tabela verdade. Pô, prefere decorar? Não tem problema não. Né?
Tranquilo, mas se você entender, facilita, até na hora de fazer análise de questões, de argumentos, tranquilo? Então, olha só, eu vou ao clube se e somente se fizer sol. Essas coisas estão amarradas, estão entrelaçadas. Eu vou ao clube se e somente se fizer sol. Então, quer dizer, se não fizer sol, ele não vai ao clube. Ele só vai ao clube se fizer sol. E se fizer sol, ele vai ao clube. Se somente se, essas coisas estão amarradas. Tranquilo, ó. Eu tenho duas proposições envolvidas aqui também. A primeira delas é vou ao clube, vou chamar de P. E a segunda proposição é fizer sol. Vou chamar essa proposição de Q. Então vamos ver como fica a tabela verdade da bicondicional. Vai ficar assim, ó. P, Q, P implica Q. P se somente se Q, né? Tranquilo. De cara, as duas primeiras colunas, a gente coloca todas as valorações para elas. Lembram lá? Ó? É VV, aqui é VF, aqui é FV, aqui é FF. Vamos lá. Primeira linha aqui, ó. Ele foi ao clube, V. P-Sol, V também, né? Deu match aqui, ó. Foi ao clube, ele foi ao clube, valor lógico verdadeiro, ó. Eu vou ao clube, verdade. Fizer sol, fez sol, também é verdade? Se somente se, ele só vai ao clube se fizer sol? Se as duas proposições tiverem valores lógicos verdadeiros, isso aqui também tem um valor lógico verdadeiro. Agora, o que vai ser falso? Ele ir ao clube e não fizer sol. Isso aqui é falso, né? Porque ele vai ao clube se somente se fizer sol, né? Tem que fazer sol para ele ir ao clube. O que a segunda linha tá falando? Que ele foi ao clube e que não fez sol. Isso é falso. Isso não vai acontecer. A ideia é a mesma aqui embaixo, olha. Ele não foi ao clube, mas fez sol. Mas toda vez que faz sol, ele vai ao clube. Então aqui também tem um valor lógico falso. E na última linha, olha, ele não foi ao clube e não fez sol, não tem nenhuma incoerência aqui. Se ele foi ao clube é porque fez sol. Se ele não foi ao clube, quer dizer que não fez sol, F com F também vai ter um valor lógico verdadeiro. Perceberam, gente, que cada tabela verdade que eu apresentei aqui, todas elas têm a última coluna aqui, olha, com valores de V e F, né, diferentes, né? Então, esses conectivos lógicos da conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional, eles são extremamente importantes para a gente conseguir aí resolver problemas de equivalências, problemas que envolvem principalmente lógica de argumentação. Vamos fazer dois exemplos para a gente aplicar essa tabela verdade. Exemplos simples, tá? Como eu sempre digo, gente, é melhor começar pelos exemplos fáceis, pelas questões fáceis, tranquilas. Você não tem que vir aqui agora e tentar fazer uma questão da CESP, sem criando casca aí, né? Criando confiança, e confiança é tudo em raciocínio lógico, né? Matemática tem esse problema, né? Se você não sabe dividir, multiplicar bem, você vai ter dificuldade com a divisão. Então, se você quiser pular etapa, ficar uma lacuna no meio do caminho, você vai ficar perdido para frente. Então, tem que construir o conhecimento com tranquilidade, sem pressa, né? E da maneira correta, né? De maneira organizada e correta aí, ó. Vamos fazer esses dois exemplos. Olha o que ele fala para a gente. João e Maria, conversando sobre seu filho Saulo, disseram que Saulo é muito inteligente, Saulo não é muito brincalhão. São duas proposições simples. Saulo é muito inteligente, é uma proposição. Saulo não é muito brincalhão, é uma outra proposição simples. Se de fato as afirmações 1 e 2 são verdadeiras, aqui a gente não tem que considerar todas as valorações, não. O exercício falou que essas proposições simples têm valores lógicos verdadeiros. Do ponto de vista lógico, é necessariamente verdade a seguinte proposição composta. Então, tem 4 sentenças aí que trazem proposições compostas, e eu quero marcar aquela alternativa que é necessariamente verdadeira. Então, vamos fazer a análise dessas alternativas aí, ó. Saulo é inteligente, tem um valor lógico verdadeiro. E Saulo não é brincalhão, tem um valor lógico verdadeiro. Então tá aqui, ó. Saulo é muito inteligente, tem um valor lógico verdadeiro. Agora, e é muito brincalhão. Saulo não é muito brincalhão, que tem um valor lógico verdadeiro. Quando a questão fala aqui, ó, que o Saulo
é muito brincalhão, essa proposição aqui, ó, tem um valor lógico falso. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui tem um valor lógico verdadeiro. Falei V, escrevi F. Aqui tem um valor lógico verdadeiro. Ó. Saulo é muito inteligente. É exatamente o que trouxe o comando da questão. Só que aqui nesse mesmo item A, ele fala que Saulo é muito inteligente. Só que Saulo é muito inteligente é falso. Porque Saulo não é muito inteligente, que é verdadeiro. Lembra que as proposições são bivalentes? Qual que seria a negação de Saulo não é muito brincalhão? É dizer que o Saulo é brincalhão. Então, essa proposição aqui tem um valor lógico falso. Quando o item A fala que o Saulo é muito brincalhão, é falso. Porque eu sei, por hipótese, que o Saulo não é muito brincalhão. Isso é verdade. Ó. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Como essa proposição ela está ligada pelo conectivo E, aí você tem que lembrar da tabela verdade lá, talvez até voltar um slide para trás aí, lembrar da tabela verdade. Saulo é muito brincalhão e Saulo é muito inteligente e é muito brincalhão. Essa proposição composta vai ter um valor lógico falso. Essa não vai ser a alternativa correta. Sabe por quê? Para a proposição composta que tem o conectivo E presente, só vai ser verdade quando as duas proposições simples tiverem um valor lógico verdadeiro. Repetindo, a proposição composta que apresenta o conectivo E só é verdade quando as duas proposições simples têm valores lógicos verdadeiros. Então não é essa a alternativa correta. Vamos analisar o item B. Saulo é muito inteligente, de fato, bate com a primeira proposição aqui. Saulo é muito inteligente, aqui tem um valor lógico verdadeiro. Ou é muito brincalhão. Opa, Saulo é muito brincalhão, tem um valor lógico falso. Porque eu sei lá do enunciado que o Saulo não é muito brincalhão. É falso. Mas aqui, nesse caso, gente, ó, eu tenho um conectivo ou presente, que é o conectivo da disjunção inclusiva, que é verdadeiro quando pelo menos uma das proposições simples tem um valor lógico verdadeiro. Então percebam que essa proposição aqui composta, ela vai ter um valor lógico verdadeiro, porque uma das proposições simples envolvidas tem um valor lógico verdadeiro. Se não lembra, volta no início da aula e dá uma olhadinha lá na tabela verdade da disjunção inclusiva, que a gente viu que V com F é V, é verdadeiro. Então essa é a alternativa correta. Claro, vamos analisar as outras alternativas e entender por que elas são falsas. Então lá, ó, se Saulo é muito inteligente, então é muito brincalhão. Beleza, ó. Saulo é muito inteligente, tem um valor lógico verdadeiro. O exercício falou isso pra gente. Saulo é muito brincalhão, tem um valor lógico falso. Saulo é muito brincalhão, tem um valor lógico falso. Percebam que a gente tem um conectivo da condicional, conectivo se então, que só é verdade em 3 dos 4 casos, e só é falso quando a gente tem um caso VF, Vera Fischer. A gente chama isso aqui de antecedente. Ó. Antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, toda vez que eu tiver VF na condicional, isso aqui vai ter um valor lógico falso. Então, não é a alternativa correta. Próximo item, item D. Se Saulo não é muito brincalhão, Saulo não é muito brincalhão, tem um valor lógico verdadeiro. Ó. Saulo não é muito brincalhão, tem um valor lógico verdadeiro. Aqui, ó. Saulo não é muito brincalhão. Beleza, verdade. Saulo não é muito inteligente. Aí vai ser falso, né? Porque o Saulo ele é muito inteligente. Saulo não é muito inteligente, eu inverti o valor lógico da minha proposição simples. Aqui vai ser falso. E V com F a gente tem o quê? V com F é F. Então não é a alternativa correta. Eu quero marcar aquela alternativa que é necessariamente verdadeira, em que a proposição composta tem um valor lógico verdadeiro. E essa alternativa é o item B. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Quero que você tente fazer a questão aí antes de ver a solução. Né? Depois deixa nos comentários para mim aqui, fala se aprendeu, se essa aula fez sentido para vocês. E claro, se você tem gostado do vídeo, se ele está te ajudando aí de alguma forma, então me dá uma moral, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? No final da aula também eu vou deixar aqui embaixo, olha, um resumo de tabela verdade, de alguns conceitos importantes e uma lista de exercícios para você baixar e já começar a praticar questões que envolvem esse assunto.
Se você quiser dominar de maneira completa o raciocínio lógico proposicional, vou deixar o meu site aqui também, meus contatos. Vai ser um prazer te ajudar nessa preparação aí, tranquilo? Então, sem mais enrolação, vamos fazer a questão aqui, ó. Essa questão fala o seguinte para gente: admitindo-se que as proposições Amanda é astuta e Beatriz é bonita, são verdadeiras. Então a gente não tem que avaliar o valor lógico das proposições. Amanda é astuta, tem um valor lógico verdadeiro. Beatriz é bonita, também tem um valor lógico verdadeiro. E que a proposição Carolina é confiante é falsa. Carolina é confiante, tem um valor lógico falso. Assinale assinale a opção que apresente uma proposição falsa. Assinale a opção que apresenta uma proposição falsa. Antes da gente analisar as proposições, o que a gente sabe aqui? Ó? Que Amanda é astuta, tem um valor lógico verdadeiro. O enunciado falou isso para a gente, por hipótese. Beatriz é bonita, também tem um valor lógico verdadeiro. E que Carolina é confiante é uma proposição que tem um valor lógico falso. Essa afirmação aqui é falsa. Vamos analisar as alternativas agora. Ou Amanda é astuta ou Beatriz é bonita. Aqui eu tenho Amanda é astuta como uma proposição com valor lógico verdadeiro. Vou colocar um Vzinho aqui. Beatriz é bonita. Também tem um Vzinho aqui. Gente, esse conectivo é o da disjunção exclusiva. Ou. Olha só como que a gente lê uma proposição composta que traz o conectivo da disjunção exclusiva. Ou Amanda é astuta, ou Beatriz é bonita. Ou uma coisa acontece, ou a outra coisa acontece. As duas não podem acontecer simultaneamente. Lembra da tabela verdade lá da disjunção exclusiva. Portanto, aqui, olha, é falso, né? É a alternativa que a gente vai marcar, porque ele quer que a gente marque a proposição, assinale a opção que apresenta uma proposição falsa. Então, isso aqui vai ser falso, porque V com V é falso. Isso aqui vai ser falso. Como ele quer que marque a alternativa falsa, a resposta é o item A. Claro que a gente vai analisar as outras alternativas para poder entender e compreender mais os conceitos de tabela verdade. E é assim que a gente estuda, gente. Né? Por isso, questões de múltipla escolha, às vezes começar por questão da CESP, que tem lá certo e errado, é um erro. Né? A gente tem que treinar as questões, analisar as outras alternativas e ver por que ela está errada. Né? Aqui a gente pode estudar muito nessa questão aqui, e é isso que a gente vai fazer. Ó. Se Carolina é confiante tem um valor lógico falso. Por hipótese, ó, Carolina é confiante é falso. Então, vou colocar até um F aqui de vermelho para chamar atenção. Isso aqui é falso. Então, Amanda é astuta. Amanda é astuta tem um valor lógico verdadeiro. Amanda é astuta tem um valor lógico verdadeiro. Tranquilo. F com V para o conectivo da condicional é verdadeiro. Ah, professor, não é o caso Vera Fischer, não? Não, aqui está Fischer Vera. Tinha que ser invertido para ser falso. Quando o antecedente é falso e o consequente é verdadeiro, é o caso lá daquele aluno que não estudou e foi aprovado. Eu não menti, não. Ó. Então aqui vai ter um valor lógico verdadeiro e, portanto, não é a alternativa correta, porque o exercício pediu para a gente marcar incorreta. Até aqui exige da gente raciocínio e atenção para o comando da questão, né? Item C. Carolina é confiante, tem um valor lógico falso. Beatriz não é bonita, também tem um valor lógico falso, porque é verdade que Beatriz é bonita. Então, quando eu digo que Beatriz não é bonita, eu estou invertendo o valor lógico da proposição. É falso. Então, aqui, ó, F com F é verdadeiro. É verdadeiro na condicional. Muito cuidado. Né? A gente tem mania de ver F e F e achar que tem que ser falso. Para condicional, F com F tem um valor lógico verdadeiro. Próximo item aqui embaixo, ó. Carolina é confiante, tem um valor lógico falso. O enunciado falou isso pra gente. E Amanda é astuta, tem um valor lógico verdadeiro. Como eu tenho um conectivo ou da disjunção inclusiva, basta que uma das proposições tenha um valor lógico verdadeiro para a proposição composta ter um valor lógico verdadeiro, e essa proposição também é verdadeira. Verdade. Portanto, não é a alternativa correta. E o item E aí, ó. Beatriz é bonita,
De fato, Beatriz é bonita aqui, o enunciado falou. Carolina não é confiante é verdadeiro. Carolina é confiante é falso. Se eu nego essa proposição, Carolina não é confiante, tem um valor lógico verdadeiro. Tranquilo? Então, V com V para o conectivo E, que só é verdade nesse caso, né? Quando as duas proposições simples têm um valor lógico verdadeiro, aqui também vai ser verdade, gente. Verdade. Então, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado aí de alguma forma. Vou deixar um resumo aqui embaixo dessa parte de tabela verdade e alguns exercícios para você praticar também. Se quiser dominar por completo esse conteúdo, eu estou à disposição, né, para poder te ajudar da melhor maneira possível. Valeu? Até o próximo vídeo aí. Tamo junto.